Glória a Deus. Eu queria convidar aqui a irmã Ângela, a pastora Ângela, para estar ministrando hoje a palavra de Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Uma mulher de Deus. Glória a Deus. Vamos orar pela vida dela? Senhor Jesus, que o Senhor possa usá-la, Senhor, de maneira extraordinária, Pai. Que ela seja um canal, Senhor, da Tua voz, Senhor, para os nossos corações, Pai. Usa ela nesta noite, Jesus. Faz, Senhor, o Teu querer, Pai. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaude o Senhor Jesus. Amém. Igreja, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Você vai dizer, às vezes eu não ouço esse cumprimento. Eu sou lá do início, como está na Bíblia, e que alguns ainda fazem, outros passaram a fazer, mas desde que eu conheci Jesus, eu faço assim. Então, pode nos dizer, a palavra do Senhor permanece, né? Ela é a mesma de ontem, de hoje e será eternamente. Não sou do tempo de Noé. Não é isso que eu quis dizer, né? Lá do início que o Evangelho chegou na nossa cidade. Mas eu louvo a Jesus pelo convite, pelo privilégio que o Senhor nos permite de estarmos aqui, pelo que a oportunidade que Ele nos dá, né, de nós poder, às vezes, levar a palavra nos GPs, levar a palavra para as crianças, no meu caso, e eu amo transmitir a palavra, mas não sei tudo. Todos os dias o Espírito de Deus continua nos ensinando. Eu acredito que para você também, ou você é alguém que já sabe tudo e não precisa mais de Jesus. Tem alguém aí? Levanta a mão. Não tem, né? Eu preciso todos os dias de mais e mais e mais e mais, através da nossa fé, o Espírito Santo do Senhor, que já estava aqui, que usou todos esses, inclusive o pastor Nicolas agora no final, e ele também vai me capacitar para a honra e a glória do nome de Jesus. Então eu louvo a Jesus, né, que pela fé Ele nos faz continuarmos seguindo a Ele. Este culto das quartas-feiras, ele é chamado culto fé, né? Quarta fé. E muitos de nós sabemos decor e salteado da onde que vem a fé, mas tem pessoas que estão chegando, elas estão começando a aprender como que surge a fé, ou como aumenta a fé dentro de um coração, seja ele pequeno, seja ele de adolescente, seja ele de adulto já. Como que surge? A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele, né? Pelo ler ou ouvir, de entender, vai aumentar. Todos nós já temos uma fé, acredito assim, meio que natural, pequenininha como um grãozinho de mostarda. Eu já vou ler o texto bíblico aqui, mas já que eu gosto de falar quando é direcionado ao tema do culto que é o culto fé nas quartas-feiras. E quando nós ouvimos, esta fé passa a acrescentar. Dali para frente, todas as histórias bíblicas que começamos a ouvir, ou que passamos a ouvir ou a ler, ela vai acrescentando e penetrando com conhecimento no nosso coração, no coração de cada um, de cada uma. Então a fé é tudo isso e bem mais versículos que falam sobre ela. Tem muitos, mas eu não vou falar somente da fé. Eu quis trazer esse de início, porque foi o que o Espírito Santo me deu, devido que na quarta-feira é sobre a fé. Romanos 10, 17 que diz esse versículo, né? Então nós vamos ver aqui, Mateus 24, 36. Pastor Nicolas falou aqui, que está sendo pelo pastor Coach, né? Coach, se eu não falo errado aqui. Ele tem ministrado sobre escatologia no domingo, né? Falando sobre Daniel. A Bíblia fala para nós em partes, não é que seja retalhado, nem picaçado, mas a Bíblia fala em várias partes sobre escatologia, ou vamos usar a palavra mais simples, a volta de Jesus. Eu gostaria de ler um texto, não dá para falar tudo porque
Fala-se lá em Ezequiel, fala em Daniel, fala em Apocalipse, fala em Mateus, fala nos evangelhos, muito, 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 e principalmente para quem é bem mais preparado. Tem pessoas que têm um dom e que vai mais dentro de uma área, como o pastor que está trazendo muito sobre escatologia. Eu não vou falar de tudo, mas um pedaço que o Espírito Santo me mandou. Olha, quase que eu nem sempre falo, mas eu até meio que de Espírito de Deus é sobre a fé. Mas por que o Senhor está me levando neste texto? E eu fui, e eu voltei, e o Espírito Santo acabou me dando este texto, né? Então nos diz aqui em Mateus capítulo 24, vamos pegar aqui no 36. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Tá aqui, melhor ainda, né? Você está aqui, talvez a linguagem fica mais fácil aqui. Mas naquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Vamos ver o 37 também, por gentileza. Se alguém... E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O 38, por gentileza, também. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vamos ver o seguinte: e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos ver o seguinte também, por gentileza. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Até aqui tá bom, por gentileza, obrigada, tá? Até aqui. Eu sei que tem uma continuação, né? Na sequência, no 25, tem a parábola das 10 virgens, tem várias colocações que o Senhor mandou que escrevesse sobre a sua volta, sobre o preparo para a volta do Senhor. E esta parte que eu li não é parábola, ela não é comparação. Este foi um texto escrito para nos alertar, para nos fazer entender mais do que já entendemos. Não estou dizendo que as pessoas, pelo fato de nós estarmos no número pequeno, nenhum de vocês nunca ouviram isso. Não é isso que eu quero dizer, que você não sabe sobre a volta de Jesus. Sabemos sim, talvez você até leu hoje, ou você ouviu hoje. Como o pastor Nicolas disse, às vezes nós abrimos o celular já pela manhã, tem mensagens que vão nos edificar. Então talvez nós já temos, né, nos visto hoje muitos tipos de placas, de pessoas que estão dizendo, que estão anunciando de várias maneiras. Alguns dizem que estão anunciando a palavra de Deus, mas não como está escrito na palavra. Eu assisti, talvez vocês também tenham assistido, um documentário que está ocorrendo na África, que milhões de pessoas estão subindo nas montanhas, mas já faz algum tempo, não é por esses dias. E os repórteres que foram até lá fizeram pergunta, né, para alguém que traduzia na língua deles lá, no dialeto deles, por que
eles estão subindo nos picos das montanhas, mas muitos, alguns nem alimentos não estão levando. E eles responderam, porque eles querem ir para lá, porque eles vão ser arrebatados. Deus vai levar eles, Jesus vai levar eles, mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós não sabemos o dia nem a hora, e o arrebatamento vai acontecer, mas nós não precisamos ir para um lugar definitivo esperando acontecer. Nós temos que continuar, estar vindo na igreja, nós temos que continuar orando em nossas casas, nós temos que continuar jejuando, nós temos que continuar todos os dias falando com o Senhor Jesus, para que o Espírito Santo nos prepare. Porque ninguém sabe, unicamente o Pai Celestial, a que hora que tudo vai acontecer. Como eu disse, o que está escrito sobre a volta de Jesus, que Apocalipse fala bem mais ainda, é muitas partes. O que nós temos é que entender, que nós temos que estar preparados, não vir à igreja só porque estou precisando, vir à igreja porque eu estou me preparando. Não dobrar o joelho na minha casa antes de dormir, só porque o problema está chegando lá na ponta, ou lá no final dos pés lá. É muito problema. Nós temos que fazer essas atitudes todos os dias. Aqui também diz, quando o Filho do homem voltar, será como nos dias de Noé. Quem é o Filho do homem? O nosso Jesus Cristo, poderoso e precioso. Vai ser como nos dias de Noé. O povo lá da época, e naquela época que ainda existia gigantes nos dias de Noé, casavam-se, davam em casamento, faziam festa, viviam como muitos nos dias de hoje. Como muitos que eu e você talvez já tenhamos convidado para vir à igreja, para ouvir a palavra, para ir no GP. Muitas vezes a gente ganha um não, muitas vezes um dia, e aqui vai ficando. A palavra do nosso Deus disse como foi nos dias de Noé, e vai pegar muitas pessoas que simplesmente só visitaram as igrejas de surpresa. Visitaram. O que tu quer dizer com isso? Visitaram, mas não tiveram compromisso. Visitaram, mas não quiseram aceitar Jesus. Visitaram, mas não quiseram se decidir com Jesus. E a volta do Senhor Jesus vai acontecer. Ela é real, ela vai acontecer. Nós não sabemos afirmar, por mais que entenda de escatologia, nós não temos essa data X, como está muitas pessoas correndo atrás, pensando que subindo num determinado lugar, vai ser esta hora. Eu lembro-me, alguns anos atrás, estava um anúncio que divulgou-se quase o mundo todo, que no final do ano o mundo iria acabar. Muitas pessoas, acredito que também interrogaram vocês, fizeram essas perguntas. Será que é? Que dia que vai ser? Nossa, a gente estava assim, repetia as mesmas coisas como estava na Bíblia, como está na Bíblia. O Senhor não deu data, o Senhor não deu hora, o Senhor não deu dia. Vai acontecer? Vai, mas que bom que o Senhor não disse, porque há oportunidade para nós falarmos e trazer pessoas que nada conhecem, nem sobre escatologia, e nem nunca entregaram os seus corações para Jesus. E nós podemos fazer isso. Nós ainda temos que fazer, enquanto tudo não se cumprir. É claro que está muito próximo, mas ainda não chegou esse dia. Não chegou. Diz a palavra de Deus que estarão dois trabalhando juntos, um será tirado e outro ficará. Duas mulheres estarão moendo, uma será tirada e a outra deixará. Porque vigiai e não sabeis a ocasião que o Senhor virá. Então isto, se o dono da casa soubesse que horas que um ladrão ia roubar sua casa, ficaria atento e
ficaria atento e não permitiria que a casa fosse roubada. A comparação que Jesus mandou que ficasse para nós, se nós soubéssemos as coisas terrenas também, que momento que ia acontecer, eu acho que nós colocaríamos fechaduras a mais, cadeados a mais, mas com tudo que hoje tem de segurança, ainda existe ladrões, existe pessoas roubando. Estava conversando com uma vizinha minha, ela disse: a minha casa tem um portão eletrônico grande, coloquei, Ângela, não faz 2 meses, nem paguei. Os ladrões entraram, roubaram tudo que tinha na área de serviço, mas tudo. Ela colocou um na área de serviço, no dia seguinte eles tentaram estourar e entraram. Ladrões que passam por 2 portões eletrônicos, gente, é muita coisa. Mas se ela soubesse que horas que eles viriam, quando que o ladrão viria buscar, tentar levar o que não era deles, ela tinha que dar jeito até de pagar um segurança. Assim, muito parecido vai ser o dia da volta de Jesus para nós que estamos aqui no mundo. Você vai dizer: então eu tenho que parar de trabalhar? Eu não vou mais poder dormir? Pode. Eu não vou mais poder ir num casamento? Eu não vou mais poder sair, ir na formatura de alguém da minha família? Pode. Mas então o que eu tenho que fazer, se eu não sei que dia que tudo vai acontecer? É estar preparado, é estar preparada. Mas como que se prepara? Eu disse já um pouquinho no começo. Eu acredito que quem olhou para Noé, observou o projeto que Deus deu para Noé, aquela montagem daquela arca, né? Eu não sou engenheira, mas para quem é, e viram ele montando, e Deus deu as medidas, Deus deu o nome da madeira, Deus deu tudo, a altura, o comprimento, a largura, tudo. E eu acredito que as pessoas passavam, iam e voltavam, e a Bíblia não diz qual foi a reclamação das pessoas, mas tiveram oportunidade sequer, se eles quisessem, em dizer: Senhor, quer que nós te ajude? Pelo jeito está construindo um barco muito grande. Mas a Bíblia não diz que alguém fez pergunta. E eu acredito que Noé estaria pronto para falar se fosse perguntado. E Noé continuou. E diz a palavra de Deus que, como foi nos dias de Noé, o dilúvio aconteceu, e todos que não seguiram, que não se achegaram, que não quiseram nem fazer pergunta para Noé, pereceram afogados nas águas. Até tem outros livros da Bíblia que diz que Noé foi um pregador, mas não explica em que momento que ele pregou, que momento em que ele explanou o que Deus falava, que naquela época era diferente dos dias de hoje. A voz de Deus saía, formava-se uma nuvem escura, e vinha aquele som direitinho no ouvido, e vinha no coração daqueles e daquelas que Deus queria falar. Assim ele fez com Moisés, assim, e Deus falou com Noé e dizia: filho, agora faz isso, faz deste jeito. Mas nos nossos dias Deus também fala. Deus fala muito nos nossos dias, fala através da palavra, fala através da oração, fala através de profecia. Ele mesmo fala aos nossos corações aquilo que Ele quer que continuamos fazendo, aquilo que Ele quer que nós façamos, a quem Ele quer que nós ganhamos para Ele, e Ele nos dá todo o livre acesso se nós pedirmos ajudas para continuar fazendo o que Ele tem nos mandado fazer. Não é pela nossa força própria, não é pela nossa capacidade, que eu sou melhor ou você é melhor que alguém. O Espírito de Deus que nos dá a capacidade do que temos e como temos que convidar, fazer ou dirigir uma reunião pequena ou
culto, ou seja por número de pessoas, o tamanho que for, o Espírito Santo só diz para nós: se coloque na minha presença e eu te ungirei, eu te usarei, eu te darei, te colocarei palavras na tua boca. Assim ele disse para os profetas, ele disse para outros no Velho Testamento, e ele diz para nós nos nossos dias. Mas eu voltando aqui, portanto, vigiai, entendei isso: se o dono da casa soubesse, ficaria preparado. Então nós temos que estar preparados. Esteja vós também preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Talvez algumas traduções, ou quando menos esperarem. Podemos estar aonde estar, agora depende o que nós estejamos fazendo. Você então poderia fazer uma pergunta, como pessoas nos perguntam às vezes: mas na empresa que eu trabalho, eles não são cristãos, eles até seguem uma entidade lá, tá? Que eles dizem o nome, e se Jesus voltar, você vai ser tirado de lá se você está preparado. A palavra de Deus nos diz que, ele deu um exemplo, né? Tivesse duas moendo, dois no campo, dois dormindo, que provavelmente seria esse momento que ele quis dizer à noite, um casal, mas não sei, o marido ou a mulher, um preparado, outro despreparado. Nestes casos de 2 em 2, deste exemplo bíblico, será tirado um e vai ficar o outro. Que triste. Vai ter casas que vai ser tirado alguns e vai ficar outros. Vai ter família, já imaginou? Pensa assim, amados. Eu, quando estava preparando a palavra, o Espírito Santo me levou longe. Se for uma época comemorativa de final de ano, que geralmente a gente reúne muito dos familiares, na minha família é assim, não sei na sua, né, de cada um. E de repente, o soar das trombetas nos 4 cantos do mundo, muito lindo, vai se ouvir, e aquele banquete vai ficar para aqueles que não vão ir. O que adianta aquele banquete para os que não vão ir? Porque diz a palavra que de todos os lugares vai ser tirado pessoas, de todos os lugares. Mas eu até não queria falar tanto sobre o arrebatamento, eu queria falar deste texto mesmo aqui, que temos que estar pronto, esperando a vinda do Filho do Homem. Como e quando vamos estar prontinhos? Há anos atrás, falava-se muito sobre a volta de Jesus. Não estou colocando placas de igreja, porque você vai dizer, então tu foi em todos? Em todos? Não, nada disso. Eu conhecia Jesus há muitos anos atrás, na igreja do Evangelho Quadrangular, e nela estamos para a honra e a glória do nome de Jesus. Mas nós não fazemos acepção de quem vem de outros, ou quem é de outras. Todos são bem-vindos, o importante é continuar se preparando. Mas há muitos anos atrás, quase que em geral, se falava muito sobre a volta de Jesus, muito. Eu lembro a primeira vez que eu fui convidada para levar a palavra de Deus, a primeira vez num grupo de criança. E hoje eu penso assim: Jesus, a primeira vez foi num grupo de criança. Eu espero que o Senhor não esteja me preparando para me levar, né? A segunda vez foi com os jovens. Depois eu comecei a trabalhar com as crianças. Quando parei de trabalhar com as crianças, com os jovens, né? Preguei as primeiras vezes, depois fui lá na época que era solteira. Então a gente só ouvia muito se falar sobre a volta de Jesus, mas muitas vezes misturavam muito, e as pessoas têm dúvida, porque a escatologia, ela é bem abrangente, né? Bem abrangente, e tem que ser nas partes certas. Ela começa desde o velho, às vezes tem partes que está lá em 1ª, 2ª Pedro. Eu não peguei todos os textos, que eu não vou falar tão espalhado assim. Eu quero pegar este texto aqui, mas a gente é consciente de como é e o que é a palavra de Deus. E a gente ouvia muito. Daí eu comecei a me perguntar, mas tem coisas aqui que eu não entendo, que eu gostaria de entender.
eu comecei a ir para a escola bíblica. Na época tinha em todas as nossas igrejas, como hoje se chama, né? Grupos de estudo, outros mais, continua sendo ensinado, né? A palavra de Deus, e foi aonde eu aprendi muito sobre a palavra de Deus, indo em estudos bíblicos. Já vou pegar aqui, nem vou pegar só a escola bíblica. E eu fui muito curiosa, muito, porque até hoje eu não sei tudo, como eu fiz essa perguntinha no começo. E eu sou curiosa sobre tudo que eu não sei, porque enquanto há tempo nós temos que aprender, enquanto há tempo nós temos que ensinar, e ninguém pode dar o que não tem. Não adianta eu querer falar 10 textos sobre escatologia, se eu não estou preparado, eu não preparei esses 10 textos. Vamos em parte aqui. E diz a palavra de Deus que se falava muito. Nós estamos vivendo um tempo em que a fé das pessoas está esfriando. Eu tenho alguém na minha família que a fé está esfriando. Alguém aí mais tem? Ou eu sou a única? E eu tenho orado que o Espírito Santo volte a aquecer, que o Espírito Santo volte a encostar brasas no altar dele, nos lábios, no coração, que o Senhor toque naqueles que já ouviram e de repente deixaram a fé enfraquecer. E eu volto ao que eu disse no início aqui: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se ela parar de ser ouvida, se ela parar de ser lida, se ela parar de ser lembrada, os seres humanos vão ficar frios. Por que muitos países têm templos vazios? Por que muitos lugares têm igrejas fechadas? Começou-se assim, porque muitas pessoas não querem orar. Hoje nós temos oração depois. Muitas pessoas só querem receber. Aí eu vou fazer uma campanha de oração para comprar um apartamento. Não é pecado. Eu vou fazer uma campanha de oração para trocar de carro. Não é errado. Eu vou fazer uma campanha de oração para trocar de emprego. Pode fazer. Mas, que mas é esse? Você está preparado para fazer uma campanha de oração para agradecer até um de cada vez? Ou só quer, como muitas pessoas que só quer? Aí, se você já for se preparar para agradecer, você já está se preparando para o dia da volta de Jesus. Cada momento em que nós oramos, o Espírito Santo vai nos abençoando e nos preparando. Cada momento, no momento do arrebatamento da igreja, olha, eu aprendi lendo isso aqui, que eu nunca parei assim para pensar. Sabe quem que vai buscar a igreja, ou vai buscar os salvos o dia do arrebatamento da igreja? Nós ouvimos tanto, no meu caso, que vai ser, né? Vem das nuvens. Quem virá das nuvens para pegar a igreja? Jesus. Mas quem que desce até onde cada um está no mundo todo, que vai ter pessoas preparadas, que vai pegar nesse momento? O próprio Espírito Santo. Ele é onipotente, Ele é onisciente. O Senhor virá nas nuvens, mas quem nos entregará para Jesus? Ele próprio, na pessoa do Espírito Santo. Eu digo, olha, tantas coisas que nós vimos e ouvimos, que a igreja vai ser levada, os que estão preparados para o dia do encontro com o noivo no arrebatamento. Mas para que nós não fique vendo quem vai, e que nós venha ficar a tempo para se preparar. Ou, a não ser, tem pessoas que vão nas igrejas, mas não querem compromisso. Ninguém pode obrigar ninguém. Se você, né, não posso te julgar, não tem vontade de ser preparado ou preparada, não posso te mandar embora, nós nunca vamos fazer isso. Mas pensa bem, só existe 2 caminhos eternos. Há tempo para nós nos prepararmos. Só existe 2 caminhos eternos: a casa do Pai, que é o céu, e a casa de Satanás, ou o Hades, o inferno, né, que não pertence a Deus. Só existe 2 caminhos, e há oportunidade para se preparar. Apocalipse 3:20 nos diz aqui, para fecharmos aqui:
o Senhor nos diz que eis que está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, ele entra na sua vida, através do coração, é claro. Passa-se, até dependendo das traduções da Bíblia, né? A minha é de estudo corrigida, diz: se alguém ouvir, ele ouvir a sua voz, ele abre a porta, entra, junta, faremos refeições todos os dias com você, como comigo. Se alguém ouve, é isso aqui, essa partezinha eu digo, é mais para quem nunca ainda aceitou Jesus, ou que vai aceitar a partir de hoje. Se você ouviu a voz do Senhor e você nunca tinha dito: Jesus, a partir de hoje entra em mim, faz morada em mim, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, dirija-me e passe a me preparar para o dia da sua volta. Se vai acontecer como foi nos dias de Noé, eu gostaria de estar junto com este povo que está se preparando. Nós estamos vivendo tempos difíceis, todos sabem disso, que a maior parte das reportagens, das divulgações em redes sociais, a maior parte são notícias ruins, notícias que entristecem. Ou é só eu que vejo que é assim? Por mais que nós pegamos, mensagem com pastores abençoados que estão ali, entrevistando alguém, mas as histórias do que eles estão vendo, porque assim que Jesus é real através do Espírito Santo, assim como Jesus é real, nós temos o adversário, que ele também é real na sua maldade, e ele está tentando fazer com que muitos se afastem da presença do Senhor, e que seja iludido que lá no X, lá no Y, naquele local que está multidões e multidões, lá eles estão atraindo só para outro lado, você só vai lá, tu vai fazer campanha para você ganhar tudo que você quer, e é muita gente que está lá. Se você já ouviu falar naquela outra lá, então igrejas estão, que se diz igrejas, estão muito cheias alguns lugares, mas será que estão se preparando realmente para o dia da volta de Jesus? Fica essa pergunta para nós. Não se iluda, não é números de pessoa, é o teu coração, a tua vida e a minha. É claro que nós ficamos felizes quando chega alguém lá na célula, só eu que fico, acho que vocês, líderes, também ficam, 1, 2, quando alguém liga: hoje eu vou visitar vocês. Na igreja é a mesma coisa, mas se fosse agora o arrebatamento, o Senhor quer ver quem está preparado ou não. Se fosse agora o dia da volta de Jesus, é quem está preparado. Então eu deixo esta palavra, não é uma palavra tão grande como eu já falei, não quis me estender, que escatologia é uma bênção, e nós precisamos entender os outros textos, e cada um nos traz conhecimento muito, muito rico, cada um mesmo, mas os acontecimentos estão muito grandes. A maldade está muito grande. Eu procuro assistir muitas coisas, lógico, não passamos para as nossas crianças, mas eu choro na oração com esse sacrifício, com as maldades que estão fazendo com os inocentes sem defesa, que são nossas crianças. No mundo todo, fazendo uma criança de 5 anos se casar com uma pessoa adulta, fazendo outras coisas muito, muito bárbaras que não dá para nós ficar mencionando. Então, quando você for orar, minha irmã, meu irmão, ore pelas crianças do mundo, pelas crianças das nossas igrejas, mas pelas do mundo, que toda criança, ontem eu dizia para uma irmã, toda criança, elas têm a etapa de criança, elas são criança dentro do natural, elas passam pela fase cognitiva, tudo, mas elas vão ser todas as crianças igual, até vir a fase de pré-adolescente, de adolescente. Agora, o que está tentando mais ainda, além do maltrato, de tudo ruim com as nossas crianças, é a ilusão nos nossos pré-adolescentes e nos nossos jovens, com tantas coisas que estão buzinando para que eles não permaneçam na presença de Jesus.
E nós temos que orar. Quando você for orar, que você ore por você, apresente sempre um departamento, um grupo, e que Jesus não deixe diminuir, que Jesus não deixe enfraquecer, que Jesus faça com que eles continuem, e que eles não sejam iludidos lá fora por nada, e que eles queiram continuar ouvindo que é real, que é verdade, que Jesus vai voltar, mas que todos possamos estar preparados. Jesus vai voltar de verdade, amada igreja. Eu acredito nisso, e eu acredito que todos que estão aqui já ouviram falar. Jesus vai voltar de verdade. Não sabemos o dia e nem a hora. Nós temos que nos preparar para passar para alguém. Nós temos que nos estar preparados para que outros vejam que vale a pena se preparar e que eles queiram, como se em nós, eu não gosto da palavra energia, digo bem colocado, que não tem nada a ver com a Bíblia, como se nós temos unção suficiente que nós possamos passar para quem ainda precisa e não tem unção. E eu vos convido a te colocar em pé neste momento, em nome de Jesus, porque toda palavra, ela é do Senhor Jesus, e o Espírito Santo é quem toma conta das nossas vidas. Eu queria assim, nossa, se eu pudesse falar mais, mas o texto que eu peguei foi esse sobre a volta de Jesus, mas vocês podem ler, tem muito mais. Mateus tem, nos evangelhos tem principalmente Apocalipse. Mas se tu tiver dúvida, tu tem que vir ou procurar, ou ir nos IGPs, que lá com os líderes, lá a gente dá um tempinho para fazer pergunta, né? Eu acredito que todos vocês fazem isso, né? Fazer pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta nesta noite. Tem alguém que nunca havia entregado o seu coração para Jesus? Não tenha vergonha, levanta a sua mão. Se tem alguém que disse, eu nunca tomei uma decisão, que a partir daquele momento eu quisesse dizer, Jesus, escreve meu nome lá nos seus documentos celestiais. Caso o Senhor nos chame nesta noite, ou chame alguém individual, que está garantido o lugar que tomou a decisão em vida. Tem alguém que nunca aceitou Jesus que está entre nós? Todos já aceitaram, glórias a Jesus. Tem alguém que porventura teve fora, sim, deixou sua fé esfriar, mas agora resolveu, eu quero voltar a aquecer ela. E eu gostaria, que orasse por mim, para que ela seja renovada na presença do Senhor. Tem alguém que gostaria? Todos já se voltaram, não temos ninguém que está pela primeira, segunda vez e nem está retornando. Então eu vos convido todos para vir à frente, que nós vamos orar por todos aqui com o pastor Nicolas, em nome de Jesus.